Então, grupo, chegamos agora no capítulo 2 do nosso livro. Esse capítulo chama-se É o Ambiente, Sua Besta. Daqui a pouco vocês vão entender por que esse título. Jamais me esquecerei de algo que vim a saber em 1967, quando aprendi a clonar células-tronco na faculdade. Levei décadas para perceber quanto aquela informação tão simples poderia me ajudar em minha carreira e em minha vida pessoal. O grande cientista Yves Konigsberg, meu professor e mentor, foi um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte da clonagem de células-tronco. Ele nos explicou que quando há algo de errado com as células que estudamos, devemos analisar primeiro o ambiente em que elas se encontram, e não apenas as células, para descobrir a causa do problema. Claro, meu professor não era tão rude quanto James Carville, responsável pela campanha de Bill Clinton na época, e que elegeu a frase "É economia, sua besta", como mantra da campanha para a eleição de 1992. Mas os biólogos celulares bem que poderiam ter colocado placas com o aviso "É o ambiente, sua besta", na parede de seus laboratórios de estudo, exatamente como fizeram os partidários de Clinton. Na época não percebi, mas com o tempo comecei a ver que se trata de uma questão chave para compreendermos a essência da vida. Sempre me lembrava do conselho de Irving. Toda vez que estabelecia um ambiente saudável para a cultura de células, elas se tornavam mais resistentes. Mas se algo no ambiente não era favorável, elas logo se enfraqueciam. Bastava fazer alguns ajustes para tornar o ambiente mais propício e elas voltavam a se revitalizar. A maioria dos biólogos, porém, não sabia desse detalhe sobre técnicas de cultura de células e passaram a dar ainda menor importância ao fato após a revelação de Watson e Crick sobre o código genético do DNA. Até mesmo Charles Darwin, lá vem Darwin de novo, admitiu no final de sua vida que sua teoria evolucionista havia subestimado o papel do meio ambiente. Em uma carta que escreveu para Moritz Wagner em 1876, ele dizia: "Em minha opinião, o maior erro que cometi foi não dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima, etc., independentemente do fator seleção natural. Quando escrevi A Origem das Espécies, e mesmo nos anos seguintes, jamais percebi as evidências da ação direta do meio ambiente. Hoje, elas são muito claras para mim. Mas os cientistas que seguem a teoria de Darwin continuam a cometer o mesmo erro. Na verdade, o problema dessa indiferença dos cientistas em relação ao ambiente é a ênfase exagerada da natureza sob o aspecto do determinismo genético, ou seja, a crença de que os genes controlam a biologia. Isso custou ao governo centenas de dólares de pesquisas, como mostrarei mais adiante. Porém, o mais importante é que essa teoria mudou nossa maneira de pensar sobre a vida. Se alguém acredita que os genes controlam sua vida e que são programados desde o momento da concepção, tem uma boa desculpa para se considerar uma vítima da hereditariedade. Não culpo de ter maus hábitos. Não posso mudar minha tendência de deixar tudo para a última hora. São minhas características genéticas? Desde que se iniciou essa era da genética, temos sido levados a crer que não há como lutar contra aquilo que fomos programados para ser. O mundo está cheio de pessoas com medo de que seus genes possam se voltar contra elas. Imagine o número de indivíduos que se consideram verdadeiras bombas relógio
medo de que o câncer se desenvolva em seu organismo a qualquer momento, só porque isso aconteceu aos seus pais, irmãos e tios. Fazer uma pausa aqui e um comentário. Isso me faz lembrar Angelina Jolie, né? Que retirou material dos seus 2 seios porque a mãe dela morreu de câncer. Bom, voltando ao livro. Outros atribuem sua falta de saúde não apenas a uma combinação de fatores mentais, físicos, emocionais e espirituais, mas também a falhas no mecanismo bioquímico do seu organismo. Seus filhos não se comportam bem. A primeira reação dos médicos é corrigir seu desequilíbrio químico por meio de medicamentos, em vez de tentar descobrir o que há de errado com seu corpo, mente ou espírito. Claro, algumas doenças como Coreia de Huntington, talassemia e fibrose cística são de origem genética. Mas distúrbios desse tipo afetam menos de 2% da população. A maioria das pessoas vem a este mundo com uma carga genética capaz de lhe proporcionar uma vida muito feliz e saudável. Doenças que ainda não têm cura, como diabetes, problemas cardíacos e o câncer, podem destruir a vida de muitos, mas não são resultado de um único gene, e sim de complexas interações entre genes múltiplos e fatores ambientais. O que pensar então das manchetes sensacionalistas anunciando a descoberta de um gene para cada doença? De depressão à esquizofrenia. Mas leia esse artigo com calma e você vai descobrir outra verdade por trás deles. Os cientistas associaram diversos genes a diversas diferenças, doenças e características, mas ainda não chegaram à conclusão de que um simples gene pode ser a fonte delas. A confusão ocorre porque a mídia deturpa o sentido de 2 termos muito importantes, correlação e causa. Uma coisa é dizer que um fator está relacionado a uma doença, a outra é dizer que ele é a causa da doença. Por isso envolve uma ação direta. Se eu lhe mostrar um molho de chaves e disser que uma delas controla meu carro, você vai achar que faz todo sentido, pois sabe que é necessário usar a chave para dar uma partida no automóvel. Mas será que a chave realmente controla o carro? Se fosse assim, não a chave no carro, porque ela iria querer passear sozinha com ele quando você não estivesse por perto. A chave está relacionada ao controle do carro. A pessoa que tem nas mãos é que tem o controle sobre ele. Da mesma maneira, determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e às suas características. No entanto, permanecem em estado passivo a menos que uma força externa haja sobre eles. Mas que força é essa que pode ativar os genes? Uma resposta muito interessante para essa questão foi publicada em um ensaio em 1990 intitulado As Metáforas, o Papel dos Genes e o Desenvolvimento, de H.F. Nijholt. O autor apresenta evidências de que os genes que controlam a biologia se repetem com tanta frequência e por períodos tão longos de tempo que os cientistas se esqueceram de que se trata apenas de uma hipótese, não de verdade comprovada. Na verdade, a ideia de que os genes controlam a biologia é apenas uma suposição, jamais comprovada e até questionada pelas descobertas científicas mais recentes. Nijholt afirma que o controle genético se tornou uma metáfora em nossa sociedade. Queremos acreditar que os engenheiros geneticistas são os novos mágicos da medicina e que vão curar as doenças com a mesma maestria dos gênios como Einstein ou Mozart. Mas metáforas não combinam com verdades científicas. Nijholt apresenta a verdade. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só, ou seja,
Quando se trata de controle genético, o que fala mais alto é o ambiente, sua besta.